Nessa noite eu convido você para, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia no Salmo 3. O Salmo 3 é um salmo que deve essa noite representar a minha oração, a sua oração. É um salmo que, de acordo com a inscrição que nós temos, é um salmo de quando Davi fugia de Absalão, o seu filho. E talvez nessa noite há pessoas que entraram aqui nesse templo trazendo preocupações, ansiedades. Sua alma está agitada e talvez aqui não era ou não fosse o lugar que de fato você gostaria de estar, pela agitação do seu coração. Mas eu convido a você, por alguns instantes, a você aquietar a sua alma e dizer: Senhor, fala comigo esta noite, eu quero ouvir a Tua voz. Salmo 3, assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Vamos ler juntos o verso 8, mais uma vez, vamos lá. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja no teu povo. Senhor, colocamos as nossas vidas e pedimos ao Senhor que agora, pela ação do teu Espírito Santo, venha neste lugar sabedoria, discernimento, para que uma vez essa palavra sendo explanada e explicada, ela seja lançada em nossos corações e ela possa crescer e ela possa frutificar. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando a alma grita por socorro, o Salmo 3 é um salmo de lamentação. É um salmo em que Davi, pensando em sua vida, no momento em que ele está em fuga contra o seu filho Absalão, e o relato, essa história, você pode, durante a sua semana, ler ali no livro do profeta Samuel, 2 de Samuel, capítulo 14, 15 a 18, e quando nós voltamos o nosso olhar para essa passagem de segundo livro de Samuel, nós percebemos que após a morte de Aminon, que se deitou de maneira forçada com a sua irmã, Absalão, não conformado com o que havia acontecido, ele propõe no seu coração matar o seu próprio irmão. E aquela ira cresce em seu coração. Passado o tempo, ele pede ao seu pai autorização para que ele e os seus irmãos fossem ao campo tosquiar as ovelhas, e eles fazem isso. E quando chega no campo, Absalão, tomado por vingança, ele mata o seu irmão Aminon. Essa notícia chega ao palácio e Davi fica profundamente irado. Não queria mais olhar para a face de Absalão, e por isso ele pede que Absalão, depois de passado algum tempo, 3 anos, Absalão vá para a casa do seu avô materno, e ali ele fica,
porque ele sabia que ele não poderia voltar a estar diante do rei. Mas durante esse momento, esse período, Absalão volta, fica 2 anos perto do seu pai, embora Davi, mesmo Absalão, próximo à sua presença, ele não queria mais conversar com seu filho. E Aminon, mais uma vez, tomado por ira, ele decide levantar-se contra o seu próprio pai. Ele começa a conversar com uma pessoa aqui, outra pessoa ali, dizendo: certamente o rei foi injusto com você naquele caso, naquela situação. E ele começou então a persuadir as pessoas, e o número ia crescendo, cerca de 200 pessoas se uniu a Absalão. Eles foram para uma outra cidade, e aquela conspiração cresce, e um dia chega uma notícia ao rei: Absalão vem contra você, e o povo está contra o seu reinado. Davi então, às pressas, ele pega o que podia, alguma coisa, porque não poderia levar muito, porque ele sabia que ele agora não teria um trono para se assentar, ele não teria uma cama para repousar, tudo era incerto a partir daquele momento, e ele então pega poucas coisas, e ele sai com alguns dos seus homens leais, e ele entra caminho do deserto. A partir daquele momento, Davi passaria a se abrigar nos vales, nos vãos no meio do deserto. E em certa altura daquela saída da cidade, um homem chamado Simei, que estava no alto da colina, ele começa a blasfemar, ele começa a amaldiçoar o rei, ele começa a jogar pedras e terra e cuspindo sobre Davi, dizendo: caia sobre você a maldição de Deus. Foi essa a situação que Davi deixa a sua cidade, o seu povo e o seu trono. Será que essa noite você não se sinta injustiçado? Será que pessoas não têm se levantado contra você, como Absalão se levantou contra o seu pai? Será que não há inquietação em nossa alma? Porque o sentimento é uma mistura de medo, incertezas, mais um sentimento, uma sensação de completa injustiça. Porque, Senhor, isso está acontecendo em minha vida, em minha família. Há momentos que nós não vamos entender. Os sábios amigos, homens leais de Davi, disseram a ele contra Simei, eles disseram assim: Davi, não aceite esse insulto, se você me autorizar, eu arranco agora a cabeça desse homem, e ele vai parar de blasfemar contra ti. E Davi disse: não faça isso, porque nós não sabemos se isso que ele está falando contra mim vem do Senhor. Ah, meus irmãos, como dói em nossa alma quando nós achamos que devemos agir, quando nós pensamos que podemos fazer com as nossas próprias mãos, mas chegamos à conclusão muitas vezes que se nós agirmos, se nós fizermos, se nós realizarmos, nós retiraremos do Senhor a autoridade e o poder que Ele tem para fazer a justiça dEle prevalecer. E essa palavra nos ensina nessa noite. A primeira lição é sobre a aflição de Davi. O verso 1 e o verso 2: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Aqui o sofrimento de Davi tem consigo um peso pessoal e espiritual. Pessoal, porque era o seu filho contra ele, mas espiritual porque aquele levante de Absalão contra Davi era na verdade contra o povo de Deus, porque Davi havia sido estabelecido rei no lugar de Saul. Então se levantar contra Davi era na verdade se levantar contra o Deus que havia instituído Davi como rei da nação.
As pessoas que militam contra nós, as pessoas que vêm contra nós com injúrias, com palavras, com malícia, com falsidade, quando nós colocamos o Senhor à frente de nós, nas nossas limitações e fraquezas, elas não se levantam contra nós, elas se levantam contra o nosso Deus, porque nós que temos o Senhor Jesus, fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos a habitação do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Não há arma forjada contra nós. Aqueles que se levantam contra nós terão que se prostrar, porque não será do nosso tempo, não será da nossa forma, não será da nossa maneira, mas será no tempo, da forma e no agir da mão do Senhor. Aquieta o seu coração. Davi está dizendo: Senhor, tem crescido o número dos meus adversários. Senhor, são numerosos aqueles que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem: não há em Deus salvação para ele. Davi já estava enxergando também pela sua aflição e a sua dor, as pessoas blasfemando contra si, também debochando de Deus. Nem Deus poderá salvá-lo. Quem poderá se levantar contra ele? Esse era o sentimento de Davi. Em quantos momentos nós ouvimos vozes de fora e também a voz do nosso coração, da nossa consciência, dizendo: não há solução, não há recurso, não há jeito, é o fim. Davi ouviu isso naquela ocasião, nós ouvimos isso constantemente. Mas Davi, ele não foi paralisado por aquilo que ele estava ouvindo. O que ele fez? Ele se volta para o Senhor. Para onde você tem se voltado? Quais são as vozes que estão moldando a sua consciência? A voz do engano, a voz do medo, a voz da injustiça. O profeta Abacuque, como mencionado pelo pastor Francisco há pouco, também com esse sentimento de uma injustiça, ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, até quando? Não há problema algum nós nos aproximarmos de Deus com esse clamor em nosso coração: Senhor, até quando? Ou Senhor, apressa-te em me ouvir. Nem o próprio Jesus escapou da zombaria, porque ele também ouviu, confiou em Deus, livre-o agora. Mas ele seguiu o seu chamado, o seu propósito, sabendo que aquele que o havia convocado era poderoso para cumprir o seu propósito. A segunda lição que nós podemos extrair é do anseio do salmista quando o coração olha para o alto. Então nós vemos aqui no verso 1 e verso 2, a sua percepção, ele não foge da realidade, ele encara o problema, ele diz: o problema é real, eu preciso fugir, preciso me esconder, preciso me abrigar. Agora nós temos aqui nos versos 3 e verso 4 o anseio do salmista quando ele começa a olhar para aquele que tinha a resposta ao livramento. E ele diz assim no verso 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. A resposta de Davi precisa nos ensinar essa noite uma coisa muito importante. Quando somos afrontados, quando somos confrontados por pessoas ou situações, adversidades, enfermidades, precisamos ter uma atitude de fé em resposta àquela crise. Perceba que Davi inicia o seu verso 1, que na verdade o Salmo 3, ele é um salmo que durante muito tempo se tornou o salmo que era cantado, porque é uma canção, ele era entoado nas campanhas militares.
E mais à frente nós veremos aqui algumas das expressões que eram usadas em campo de batalha. Mas Davi, no verso 1, quando ele diz: Senhor, tem crescido o número dos meus adversários. Mas agora no verso 3, ele deixa aquele cenário de caos e perturbação. E ele diz no verso 3, porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Davi se refugia no caráter de Deus. Ele diz então: tu és o meu escudo. E o sentido aqui não é apenas uma proteção que pudesse proteger da ameaça que vinha adiante, mas uma proteção por todos os lados, ao redor. Davi também fala sobre glória: tu és a minha glória. Davi, ele perdeu o seu trono, mas olha comigo, quando ele diz: Senhor, tu és a minha glória, ele está dizendo: Senhor, eu fui arrancado do meu trono, mas não perdi a minha identidade, porque o Senhor me estabeleceu, o Senhor me constituiu. Deus era a sua honra e dignidade. Ele disse também: Senhor, é aquele que levanta a minha cabeça, porque Davi estava reconhecendo em meio à aflição que Deus é aquele que restaura o que está abatido, não por mérito, mas por misericórdia. Senhor, eu não mereço, não sou merecedor, mas a tua graça, a tua misericórdia me alcança todos os dias. E por isso essa declaração: o meu escudo, a minha glória, aquele que levanta ou aquele que exalta a minha cabeça. Se Deus é o seu escudo, você não precisa temer, você não precisa correr. Se Deus é a sua glória, a opinião das pessoas não te definem. Se Deus é aquele que levanta a sua cabeça, você não precisa viver envergonhado, de cabeça baixa, porque o Senhor é aquele que no seu tempo fará você ser abençoado e vitorioso. E nessa noite eu não estou aqui pregando uma pregação da prosperidade, meus irmãos, eu estou pregando a palavra de Deus. Porque em minha jornada, em minha caminhada, mesmo antes de me tornar um pastor, quantas e quantas vezes na minha juventude, 16, 17, 18 anos, me perguntava ao Senhor: Senhor, toma controle da minha vida. Eu sei quem Tu és, em muitas batalhas, em muitas frustrações, mas eu colocava a minha vida, ainda não sabendo do meu futuro, mas eu depositava tudo aquilo que eu tinha naquele tempo, tudo quem eu era, para que o Senhor me conduzisse a um futuro de alegria, de bênçãos. E Davi está reconhecendo isso, e nessa noite eu e você também precisamos nos alegrar. Porque em meio às nossas frustrações, há uma promessa, há uma palavra de Davi também que serve para nós. Porém, Senhor, Tu és o nosso escudo protetor. E quando nós olhamos para Cristo, Ele é o escudo contra a condenação. Aquele que nos amparou da ira de Deus. Eu e você não merecíamos a vida eterna, eu e você não somos merecedores de estarmos na morada de Deus, no seu reino. Mas quando Jesus ele se põe em nosso lugar, Ele se torna o nosso escudo, Ele se torna a nossa proteção. E a palavra de Deus no Novo Testamento diz que Jesus é a propiciação, ou seja, Ele é aquele que afasta a ira de Deus. A ira de Deus estava sobre a humanidade, Jesus como o nosso protetor, a nossa proteção, Ele nos amparava. Os que estão em Cristo são amparados. Os que estão em Cristo encontram resposta, refúgio. Os que estão em Cristo encontram libertação, encontram salvação. Há no seu coração temores. Há pais e mães aqui intercedendo por filhos que estão afastados. O Senhor Jesus é poderoso para trazer para o seu aprisco aqueles que estão perdidos. Um amigo meu chamado Raniel,
um grande amigo em Minas, e somos amigos até hoje. Em o meu aniversário de ministério, ele nem sabia que era o meu aniversário ministerial. E ele falou: pastor, vou te dar um quadro, não importa não, que é um quadro que eu encontrei na rua, escorado em um poste. Você aceita um quadro assim, encontrado na rua? Eu falei: claro, pode trazer. E quando ele me entregou, é o quadro que eu tenho no meu gabinete. Os irmãos estão convidados a conhecerem lá esse quadro. Um homem em cima de um precipício, embaixo uma ovelha, um carneiro, bem distante uma ave que talvez representasse para aquele artista uma ameaça. Mas o que nos chama a atenção é que aquele quadro está diante de mim para que em toda e qualquer circunstância eu possa me lembrar que nós temos a mão de um bom pastor que nos socorre, que nos acolhe. Falei: Raniel, você não sabe o presente maravilhoso que você me deu. Bem no dia, você nem sabia do meu aniversário ministerial. Eu quero guardar isso no meu coração para saber que acima da minha atuação pastoral, eu tenho um supremo pastor que cuida, que ampara o seu rebanho. Meu irmão, minha irmã, quais são as suas aflições dessa noite? Quais são os seus temores? Ouvimos aqui falar pedidos de oração sobre pessoas que estão enfrentando câncer, luta severa contra uma doença, e muitas vezes o nosso coração fica desanimado, porque o médico diz: olha, humanamente falando e pela ciência, não temos muito recurso, não há muito o que fazer. Mas eu sempre tenho falado que enquanto não vem o não de Deus, enquanto Deus, o Senhor, não coloca um ponto final, não podemos declarar a nossa derrota. O homem estabelece o seu caminho, diz Provérbios, mas a resposta certa vem do Senhor. Coloque os seus problemas, as suas dores diante do Senhor. Em Mateus 11, 28, Jesus declara: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. A palavra de Jesus era para homens que se sentiam cansados pelo o peso da lei. Senhor, não conseguimos cumprir com exatidão os mandamentos. E Jesus, olhando com compaixão, disse àqueles homens: olha, vocês não precisam tentar cumprir todas as leis, vocês nunca serão capazes, mas está aqui alguém que pode e é capaz e é poderoso para aliviar o fardo. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado nessa noite? Está sobrecarregado por alguma situação? Perceba que para Davi, uma situação difícil. O filho que se levanta contra o seu pai. Às vezes nós somos feridos por pessoas que nós nunca esperamos, pessoas que estão do nosso lado constantemente, que se levantam contra nós. Essa é a sua situação nessa noite, coloque isso diante do Senhor. A cruz de Cristo nos faz lembrar que ali é o lugar onde os remidos encontram salvação e esperança. E Davi estava olhando atentamente para Deus. Tu és o meu escudo protetor, tu és a minha glória. Seguindo adiante, o terceiro princípio, essa noite, a confiança do salmista. E agora o seu coração começa a encontrar verdadeiramente, depois dessa mudança de pensamento, da tragédia para a confiança em Deus, ele encontra descanso. Verso 5 e o verso 6, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares, que tomam posição contra mim de todos os lados. Que lição preciosa é essa? Davi, mesmo cercado pelo perigo, ele toma uma decisão: eu vou descansar.
Humanamente falando, você consegue pensar na situação de Davi, que tinha convicção de que um grupo de pessoas estavam querendo arrancar a sua cabeça e a qualquer momento da noite, da madrugada, ele poderia ser surpreendido? E ele, mesmo diante dessa situação, ele coloca a sua fé em ação. E ele diz então no verso 5, eu vou me deitar, e parafraseando ele diz, e acreditem que eu consigo até pegar no sono, porque o Senhor me sustenta. Ele está dizendo o seguinte, eu fecho os meus olhos e acordo pela manhã, os perigos que me rondam durante a noite eu não vou temer, porque enquanto eu durmo, existe um Deus que não dormita, Ele trabalha enquanto eu descanso. Quantas as vezes nós perdemos o sono? Você já chegou a perder o sono uma vez durante a noite por algum problema? Levante a mão para que eu não fique sozinho, amém? Glória a Deus. É ruim essa situação, não é não, Francisco? Você tenta dormir, você rola para um lado, olha para o outro, e você olha no celular, e você acha que passou ali 40 minutos, e passaram 3 minutos, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí você se levanta, vai tomar um copo d'água, ou como eu, que no meio da noite muitas vezes tenho uma fome, pego lá um leite, coloco uma aveia, e falo, bendito seja o nome do Senhor, e ali então, aleluia, irmã, glória a Deus. Como é difícil às vezes. Ou pode ser uma situação oposta, você está tranquilo, em paz, e você percebe que o seu cônjuge está agitado. Dorme bem. O que está acontecendo? E rola para um lado, rola para o outro. As aflições que vêm sobre nós não nos permitem fechar os nossos olhos para que em paz possamos ter uma noite de descanso. Me lembro de um pastor que teve uma discussão com a sua esposa, um pastor norte-americano. E segundo ele, na sua pregação, ele disse, eu e minha esposa discutimos feio. Pastor também tem os seus momentos difíceis. E ele diz então que a sua esposa saiu do quarto irritada, bateu a porta e foi para a sala. E algum tempo depois que ele não sabia precisar, ela entra no quarto irritada dizendo, é assim? Só eu que fico acordado enquanto você dorme depois de uma discussão como essa? Ele diz que vagarosamente abriu os seus olhos e disse, meu bem, por que ficar acordado se o Senhor já está trabalhando por nós? E ela disse, é verdade. E ela tentou acalmar o seu coração e tentar se aquietar, mas às vezes o nosso coração ele fica assim agitado, perturbado. É interessante quando nós vemos aqui, quando Davi diz, acordo, ele diz, me deito, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Essa expressão que Davi utiliza está numa ação contínua, é como se Davi estivesse dizendo o seguinte, me deito, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta, me sustentará amanhã e continuará me sustentando. Você é capaz de trazer essa certeza, essa firmeza para a sua alma? Eu vou me aquietar, eu vou acalmar o meu coração, porque o Senhor nessa noite me fez lembrar que Ele tem me sustentado, que Ele vai me sustentar amanhã e que Ele continuará me sustentando, trabalhando por mim. Esse é o sentido. Quando nós conseguimos descansar então em meio ao caos, é o sinal da nossa confiança em Deus.
Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você tem vivido refém do medo? Ou você tem conseguido exercer a sua fé? Colocar a sua fé em ação? Há pessoas aqui nesse santuário que estão vivendo reféns do medo, que estão vivendo reféns do inimigo, das zombarias, reféns desse sentimento de injustiça. Precisamos nos lembrar dessa noite e aquietar a nossa alma. O Senhor é o meu ajudador, e por isso eu vou descansar. Por isso eu vou fechar os meus olhos e entregar a minha vida, a minha alma, a minha família ao Senhor. Sabe alguém que dormiu em meio à agitação do mar? Jesus. Como alguém é capaz de fechar os olhos em meio à agitação de um barco? E os discípulos completamente desesperados, e os discípulos nos representam, não é verdade? É como se diante da nossa situação, das nossas incertezas, disséssemos: Senhor, não está vendo o que está acontecendo em nossa vida, em minha vida? Senhor, nós vamos perecer, nós vamos naufragar. E Jesus olha para aqueles homens dizendo: por que vocês estão agitados, homens de pequena fé? E rapidamente Jesus ordenou que o vento e o mar se acalmassem. O simples fato da presença de Jesus deveria trazer segurança aos discípulos, mas é da mesma forma que homens e mulheres em geração continuam desconfiando da ação, da manifestação do Senhor, acreditando que Ele não está ciente do que se passa em nossa vida. Ele é poderoso para acalmar toda e qualquer situação. Descansa no Senhor. E por fim, a libertação do Senhor quando o clamor se transforma em vitória, o verso 7 e o verso 8. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Davi aqui agora, ele começa de fato a trazer essa consciência de vitória, essa consciência de alegria, essa percepção clara da presença e da manifestação de Deus para a sua vida. E aqui, como eu disse alguns minutos atrás, ele usa expressões que eram usadas no contexto militar: feriste o queixo, gesto de desprezo aos inimigos, quebraste os dentes, dizendo o inimigo perde o poder para morder, para ferir, dizendo agora, Senhor, não existe mais pânico em mim, não existe mais insegurança em mim, porque eu estou vendo pela fé o Senhor se levantando do seu trono, erguendo as suas mãos e destruindo os inimigos. E essa é a ideia que Davi traz no início do verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Ele já podia contemplar a vitória antes que ela se manifestasse. Ele estava crendo: a salvação vem do Senhor. É dessa convicção, meus irmãos, que eu e você precisamos, em meio à nossa guerra espiritual. Precisamos da presença do Senhor, precisamos crer na intervenção das suas mãos, clamar com ousadia. Jesus ainda pode fazer, Jesus ainda pode salvar, Jesus ainda pode libertar, Jesus ainda pode curar, e Ele está vivo, e Ele continua reinando sobre reinos, sobre governos, sobre nações. Nós acreditamos que o mundo está no caos, e muitas pessoas pensam: não há mais conserto, não há mais paz, mas Deus não perdeu o controle. Tudo está debaixo do poder das suas mãos.
Confie no Senhor. Essa noite, ao sairmos daqui do nosso culto, do nosso tempo de adoração, quero convidar a você a colocar, a depositar a sua esperança em Deus. Quero fazer aqui, lançar um desafio para que eu e você essa noite, quando nós somos para a nossa cama, ao invés de eu e você ficarmos ali passando o dedo, tentando ver mais notícias e talvez notícias em vão, que não vão fazer diferença alguma em nossa vida, de nós colocarmos tudo de lado e nós em oração, em nossa solitude, mas diante da presença do Senhor, dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, e como o salmista Davi, eu quero dizer que em paz eu vou me deitar, em paz eu vou dormir, em paz eu vou me acordar, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Você é capaz de fazer, de tomar essa atitude essa noite? Você é capaz de invocar para perto a presença maravilhosa e majestosa de Jesus? Do Senhor é a salvação. Essa palavra salvação, ela traz uma raiz que nos remete a Yeshua. Yeshua, o nome de Jesus. Jesus é minha salvação. Yeshua é a resposta. Yeshua é a cura. Aquieta o seu coração. Portanto, o Salmo 3 é um convite para nós transformarmos, como Davi, os nossos vales em altares de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que possamos nessa noite, nós não vamos negar a realidade da nossa dor, mas também nós não vamos nos render a ela. Vamos fazer como Davi, olhar para cima e dizer: mas Tu, Senhor. E sobre as injustiças, o que faremos? Humanamente falando, eu vou usar uma expressão, às vezes dá uma coceirinha na mão para tentar fazer da nossa forma, do nosso jeito. Mas quando nós fazemos da nossa forma, do nosso jeito, do nosso tempo, eu tenho aprendido isso, é como se Deus recuasse e falasse assim para nós, dissesse assim: você quer fazer do seu jeito? Então vai e faça. Que possamos aprender e descansar, que a justiça virá, ela florescerá. Pode não ser no meu tempo, pode não ser no seu tempo. Talvez eu e você não vejamos, mas a justiça vai acontecer. E aqueles que estiverem aqui para contar a história irão glorificar e celebrar a respeito de um Deus vivo, poderoso, o Senhor dos exércitos, porque todos aqueles que tentam se levantar para ocupar o lugar de Cristo, um a um irão cair. Mas o reino da justiça prevalecerá. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra possa florescer e crescer em nosso coração. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar este hino.